pessoal, que alegria ter você aqui comigo no canal Atualidade à Luz da Bíblia, para junto aprendermos a luz da Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, aperte o sininho para toda semana receber as nossas notificações. Desde já eu quero compartilhar com vocês um tema muito importante. Já ouviram falar sobre a transespécie? Pois bem, é uma pessoa que não se identifica com o corpo humano. Ela se sente como sendo de uma outra espécie. Pois bem, nós vivemos em uma época em que a humanidade parece ter perdido o senso do que significa ser humano. Tempos em que a verdade ela tem sido distorcida, a moral é relativizada e a identidade é totalmente negociada. O apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas aos Romanos, ele descreveu um cenário totalmente assustador, e por que não dizer atual. Ele diz que o homem mudaram a sua própria natureza. Essa é uma das declarações, eu considero assim, mais impactante das Escrituras, pois mostra até onde o ser humano ele é, ou pode, ou é capaz de ir. Quando decide viver sem Deus, a decadência espiritual não acontece de um dia para o outro, mas ela vai começar de uma forma totalmente silenciosa. Quando o homem deixa de glorificar Deus e passa a confiar em sua própria sabedoria, em suas próprias escolhas, como disse o apóstolo Paulo e como ele escreveu, o homem se torna nécio. Quer dizer, seu coração se obscurece. É nesse ponto que o homem ele começa a inverter os valores, a trocar a verdade de Deus pela mentira e a substituir o Criador pela criatura. Pois bem, como bem sabemos, Deus ele criou o homem e a mulher, lá em Gênesis, a sua imagem e semelhança. Essa é a base da identidade humana. Não há outro argumento. A imagem de Deus é o que dá ao ser humano um propósito, consciência moral e valor. Quando essa imagem ela é rejeitada, a humanidade perde o seu espelho espiritual. Ser um reflexo do próprio Criador, o homem não sabe mais quem ele é. E quando não se sabe quem é, o homem tenta se definir a partir de muitas coisas. Ele se deixa levar por suas próprias emoções, seus próprios desejos e, por que não dizer, ideologias. O resultado é uma geração totalmente confusa, fragmentada espiritualmente e cega. Pessoas que já não se reconhecem mais como portadores da imagem divina, mas busca se reinventar dia após dia, criando versões distorcidas de si mesmo. Hoje vivemos em uma sociedade que confunde a liberdade com rebeldia ou libertinagem e a autenticidade com a desordem. Vemos pessoas que rejeitam a própria natureza humana, dizendo que não se identifica mais nem consigo mesmo, o ser humano que é, mas como animais. Há quem se veja como um gato, outro como um cachorro, um bode ou qualquer outra criatura, menos o ser humano. Pois bem, esses comportamentos, eles são sintomas de ferida espiritual profunda na alma. Eles revelam uma geração que perdeu a reverência sobre o seu Criador, onde tenta encontrar sentido imitando a criação. Paulo descreveu também exatamente isso lá em Romanos, no capítulo 1, quando afirmou que os homens mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptíveis, de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, quando o homem ele apaga Deus
da consciência, ele inevitavelmente desce a idolatria e a degradação humana. E quanto mais o homem ele se afasta de Deus, mais ele se desfigura, mais perde o senso do sagrado, mais se distancia da essência na qual é o seu Criador. Pois bem, isso vai trazer na vida do ser humano uma confusão de identidade. E na verdade é uma manifestação espiritual que acontece aí. Não é apenas um problema psicológico, que talvez muito pense, ou social. É um reflexo de uma batalha invisível no mundo espiritual. A Bíblia ensina que não lutamos contra a carne, e muito menos sangue, mas contra os principados, as potestades e as forças espirituais da maldade. O inimigo das nossas almas, ele não pode nos destruir, a não ser que o próprio homem dê vazão a isso. Satanás, ele implanta mentiras na mente humana, dizendo que a verdade ela é relativa, que cada um pode ser o que quiser e que a vontade pessoal está acima da vontade do Criador, a vontade de Deus. Essas mentiras, elas são o cerne da decadência espiritual. Pense bem. O diabo sabe que se conseguir fazer o homem duvidar de quem ele é, ele o afastará da sua origem divina e o prenderá em um ciclo de confusão e escravidão emocional. Essa é a essência da opressão espiritual. Quando o homem ele rejeita a verdade de Deus, ele se abre para o engano, para a mentira. E o engano, uma vez instalado no seu coração, muda a forma dessa pessoa ver o mundo e como se vê a si mesmo. Muda a forma de pensar, muda a forma de sentir. Até que o homem já não saiba mais discernir o bem do mal, o certo do errado e o natural do antinatural. Pois bem, aí podemos ver uma ação do pecado. Então o homem deixa de ser visto como algo que realmente na sua essência ele é e passa a ser celebrado de uma forma totalmente errônea. E quando uma sociedade ele começa a mergulhar nisso, há uma decadência espiritual instalada na vida desse ser humano. E é isso que estamos vendo diante dos nossos olhos. O amor ao dinheiro, a inversão de valores, a normalização do pecado, a perda total da sensibilidade espiritual, uma geração que não sente mais temor, que zomba da fé e considera Deus totalmente irrelevante. Por quê? Se sente autossuficiente. Mas a palavra de Deus ela é bem clara. Diz assim, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Pois bem, essa entrega de Deus não é um castigo arbitrário, não é Deus entregando o ser humano à condenação, mas é a consequência de uma escolha que Deus respeita, que é o livre-arbítrio. E quando o homem insiste em viver sem ele, o Senhor permite que colha o fruto do seu próprio caminho. E o fruto do pecado sempre é a destruição. E o caos emocional, o vazio espiritual, a confusão, melhor dizendo, mental, a perda do senso de valor e, por que não dizer, o seu propósito. O homem passa a viver sem saber quem é, de onde veio ou para onde vai. Essa é uma verdadeira tragédia na nossa atualidade. Mas mesmo em meio a essa decadência, há uma esperança, eu considero assim. Jesus Cristo ele veio ao mundo para restaurar aquilo que o pecado
corrompeu. Aleluia. Ele veio para devolver ao homem a imagem que foi distorcida, a dignidade que foi perdida e a identidade que foi esquecida. Pois bem, em Cristo somos recriados. Em Cristo, a natureza caída, ela é substituída pela nova natureza em Cristo. Como está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. A verdadeira liberdade não está em redefinir quem somos, mas em redescobrir quem Deus nos fez para ser. A verdadeira identidade não nasce de dentro para fora, mas de cima, lá do alto, para baixo. Nasce da revelação de quem somos filhos de Deus. Por isso, esta mensagem ela é um tanto como um alerta. E, por que não dizer, até mesmo um convite. Porque o mundo caminha para o abismo moral e espiritual. E um convite também porque ainda há um tempo de voltar a esta verdade de Deus. Deus está chamando esta geração de volta à sua origem, de volta à sua essência, de volta à sua presença. Porque Deus sempre quis um relacionamento com o homem. O Espírito Santo ainda fala, e ainda convence, e ainda transforma corações. E ele pergunta: será que você ainda reconhece a imagem de Deus que há em você? Ou será que, aos poucos, o pecado tem apagado essa semelhança divina? E você tem substituído tudo isso por algo que não vem da parte do Criador. Não importa o quanto homem tenha se afastado de Deus, Deus continua com as suas mãos estendidas. Aleluia. O mesmo Deus que criou o homem lá do pó da terra, lá em Gênesis, ele continua soprando vida sobre aqueles que se arrependem. E enquanto houver arrependimento, pode ter certeza, meu amigo, haverá restauração. Aleluia. A decadência espiritual, ela pode parecer irreversível aos olhos humanos, mas diante da cruz, tudo pode ser mudado e transformado. Aquilo que foi entregue à confusão moral, espiritual e mental pode ser liberto pelo poder da verdade que é em Jesus. Aquele que se perdeu em meio às mentiras pode reencontrar um verdadeiro caminho. Aquele que mudou a própria natureza pode ser restaurado pela natureza divina que habita somente na pessoa de Jesus Cristo. Hoje, eu te digo assim, Deus está te chamando a humanidade de volta a um verdadeiro propósito de vida com Ele. De volta à sua identidade. Porque longe de Deus, o homem muda a sua própria natureza. Mas em Cristo, o homem encontra razão para existir. A decadência espiritual é o retrato dessa humanidade sem Deus. Mas a restauração é a prova de que o amor divino, ele ainda é mais forte do que qualquer escuridão. Aleluia. E essa é a mensagem que muda o mundo e que precisamos ouvir, que ainda há esperança. A luz de Cristo ainda brilha, mesmo em meio às trevas densas que estamos vivendo nos dias atuais. E por que não dizer nos dias futuros que virão? E todo aquele que se voltar para Ele vai descobrir que a verdadeira natureza humana está em refletir a glória do seu Criador. Então, se essa mensagem falou com você, certamente também falará com mais alguém.
Por isso eu te peço, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, aperte o sininho e compartilhe essa mensagem com mais alguém. E que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.